Fala aí, eu sou o Vitor do Responde Aí e hoje a gente vai fazer um exercício sobre calor sensível e calor latente. Então, vamos lá para o enunciado. Uma amostra de 0,400 gramas é colocada em um sistema de resfriamento que remove calor a uma taxa constante. A figura indica a temperatura T da amostra em função do tempo T. A escala horizontal é definida por Ts igual a 80 minutos. A amostra congela durante o processo. O calor específico no estado líquido inicial é 3.000 joules por quilo Kelvin. Determine. E aí, a letra A está perguntando para a gente o calor de fusão da amostra e a letra B, o calor de específico da fase sólida. E aqui está o nosso gráficozinho que a gente vai se basear para responder as nossas questões. Bom, então vamos lá para a letra A. Né? Na letra A está perguntando o calor de difusão, né? Então, o que a gente vai fazer? Mas primeiro a gente tem que entender algumas informações que o gráfico está dando para a gente. Então, nesse processo, a primeira informação que a gente tem que entender é que nesse processo a gente tem 3 etapas. Então, a primeira etapa, vou escrever aqui, é uma etapa onde essa amostra aqui, né, ela está resfriando de uma temperatura de 300 Kelvin até uma temperatura aqui de 200 Kelvin. Essa etapa é uma etapa de calor sensível. Vou escrever aqui, calor sensível. E a gente calcula como se fosse Q1 é igual a mc delta T. A segunda etapa, na segunda etapa aqui a gente vê que há uma mudança de fase da amostra, né? Porém, ela se mantém a uma temperatura constante de 270 Kelvin, que é uma etapa de calor latente. E o calor latente a gente calcula como a massa vezes esse calor latente. E aí, a terceira etapa desse gráfico é uma etapa ainda de estar resfriando, né, a nossa amostra de 270 kelvins para 250 kelvins, que é uma segunda etapa aqui de calor sensível. E a gente calcula como mc delta T. E aí, continuando, agora que a gente já entendeu algumas informações do nosso gráfico, a gente pode continuar. Bom, a gente está querendo saber aqui, na letra A, o calor de fusão, né? Então, para a gente saber isso, a gente ainda não sabe a quantidade de calor que foi retirado desse gelo. E a gente só sabe que essa etapa durou 30 minutos. Mas como que eu sei que essa etapa de transformação, né, da água em gelo durou 30 minutos? Bom, a gente tem informação que o TS é igual a 80 minutos. Se o TS é igual a 80 minutos e tem exatamente 8 quadrinhos até o nosso TS, significa que cada quadrinho desse daqui durou 10 minutos, né? Então, como essa etapa aqui, na etapa 2, que é uma etapa de transformação, tem 3 quadrinhos, significa que durou 30 minutos, né? Logo, para a gente saber a taxa em que esse calor está sendo removido, a gente vai voltar aqui na primeira etapa e vai calcular a quantidade, né, a taxa de calor que está sendo removido. Então, na primeira etapa, a gente tem que Q é igual a mc delta T. E aí a gente tem essas informações, né? A gente tem a massa, que é de 0,4. Tem aqui o nosso calor, que é de 3.000. Essa tudo informações que eu estou tirando do enunciado, tá? E o nosso delta T, que variou de 300, né, até 270. Então, aqui fica a temperatura final menos a temperatura inicial. Fazendo essa continha aqui, você vai chegar num resultado de menos 36.000 joules. Porém, a gente está ainda buscando, né, a taxa de remoção desse calor. Vamos continuar, então. Bom, a gente tem as seguintes informações aqui. Tem que a nossa quantidade de calor removido na etapa 1 foi de menos 36.000 joules e tem um tempo na primeira etapa aqui que é de 4 quadrinhos, ou seja, 40 minutos. Sabendo disso, a gente pode calcular a taxa de remoção de calor, que vai ser igual a 36.000 sobre 40 minutos. Isso daqui
vai ser igual a 900 joules por minuto. Então, a gente descobriu já a nossa taxa de remoção de calor, né, que está de 900 joules por minuto. Então, agora a gente pode calcular aqui nosso calor de fusão. Vamos lá, que é o nosso passo 3. Agora a gente tem todas essas informações aqui. A gente quer descobrir agora a quantidade de calor que foi removido na etapa 2, sendo que a gente já tem a taxa de remoção de calor e tem o tempo que durou a nossa etapa 2. Então, vamos lá. A gente tem que aqui P, lembra lá que a taxa de remoção de calor é igual à quantidade de calor sobre a variação de tempo. Então, a gente tem aqui que a taxa de remoção é de 900 joules por minuto, vai ser igual ao Q2 sobre a variação de tempo, que foi 30 minutos. Isso daqui a gente vai chegar a um Q2 de 27.000 joules. Então, para descobrir o calor de fusão, a gente vai utilizar, né, a formulazinha do calor latente, que é igual a, que é o nosso Q2, vai ser igual a M vezes L. Aqui a gente tem que é 27.000, a massa de 0,4, e aí o nosso calor de fusão. A gente vai chegar aqui no resultado de 67.500 joules por quilo. É isso aí. Vamos então agora para a letra B. Bom, na letra B está perguntando o calor específico na fase sólida, que é essa terceira fase aqui. Para resolvermos isso, a gente tem que descobrir o quanto de calor que foi retirado do sistema. Então, a gente tem que o nosso Q3 vai ser igual a P vezes ΔT. Aqui, T. Então, o nosso Q3, que é a nossa quantidade de calor na fase 3, vai ser igual a 900 vezes, como tem dois quadradinhos, vai ser igual a 20 minutos. Então, calculando isso daqui, a gente chega a um Q3 de 18.000 joules. Então, substituindo lá na fórmula, a gente tem que Q3 é igual a MC ΔT. Então, a gente tem que aqui é 18.000, é igual a massa, 0,4, vezes aqui o calor específico, vezes a variação de temperatura, né, que foi de 270 a 250. Então, é temperatura final menos temperatura inicial. Calculando isso daqui, a gente vai chegar a um resultado de 2.250 joules por quilo Kelvin. Bom, então essa é a resposta da nossa letra B, né? O calor específico da fase sólida é igual a 2.250 joules por quilo Kelvin. E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí!